Você medita, faz ritual, estuda espiritualidade, mas continua ansiosa, desconectada do corpo, exausta? Isso não significa que você está fazendo errado, mas pode ser que uma coisa muito importante tenha ficado de fora. Existe hoje uma espiritualidade muito mentalizada. Excesso de informação, excesso de textos, excesso de tudo que faz sentir que você sempre esteja correndo atrás de informação e de mais formações e de mais cursos para se sentir preparada para entrar nesse mundo espiritual. Mas isso realmente faz sentido? Se fala muito de cerimônias, se fala muito das medicinas da floresta, se fala muito de ir para lugares especiais e sagrados e viver coisas lá. Mas o quanto se fala sobre o corpo, sobre a integração dessas práticas, sobre realmente como isso reflete na sua vida e traz mudanças verdadeiras para você? Espiritualidade sem corpo não é transcendência, é dissociação disfarçada. Uma forma da gente entender tudo isso é que antes de ser corpo, a gente era espírito. E quando o nosso espírito encarna na Terra para ter essa experiência na matéria, é a partir da matéria que ele vai ter as lições que ele precisa. Então, quando se dissocia do corpo e ainda coloca o corpo como algo inferior, algo que segura, algo que não ajuda nessa elevação, você está criando ali uma divisão que, na verdade, atrasa o seu processo. Faz com que você lute por algo que é natural, habitar esse corpo, que é o seu templo aqui na Terra. Enquanto a gente não falar sobre esse tema e sobre a integração dos rituais e das cerimônias na nossa vida, a gente pode simplesmente continuar reproduzindo a nossa forma de ser, os nossos desafios, os nossos gatilhos, sem realmente entender como aquelas experiências que podem ser extremamente benéficas pra gente, elas estão passando, elas estão sendo apenas um consumo espiritual. Basta você lembrar da última cerimônia ou ritual que você participou. Quanto você sentiu que aquilo ali era quase que uma fantasia ou algo feito para ser muito bonito e talvez apenas mostrado nas redes sociais? É claro que isso não quer dizer todo mundo, né? A gente não vai colocar esse tag, mas existem muitas pessoas que fazem só pela imagem que aquilo vai gerar. Mas a gente não quer ser essas pessoas. Quando a espiritualidade serve para fugir da nossa vida, ela vira então uma fuga, ela não vira um processo de expansão. É muito fácil a gente começar a usar as práticas espirituais para que a gente não sinta dor, para que a gente não possa estar aqui habitando os desafios de viver num corpo, de ter relações, de consequentemente ter gatilhos que são ativados a partir dessas relações. Não existe uma experiência na Terra sem você passar por isso, esse campo emocional e tudo aquilo que vem com ele, as dores, as raivas, os conflitos internos, a falta de entendimento com o outro, a falta de compaixão, tudo isso faz a gente virar ser humano. E é nessa batalha, nessa busca que a gente vai cada vez mais entendendo que pode ser diferente quando tem um ponto dentro da gente que a gente observa que está desalinhado com a nossa frequência ou aquilo que a gente busca. Existem certos paradigmas na espiritualidade que são bem difíceis de combater, mas muito importantes de serem falados a respeito. Como, por exemplo, essas emoções mais difíceis que eu acabei de citar. Muita gente acha que uma experiência elevada como ser humano é não sentir nada disso. E é observar, por exemplo, os monges que meditam todos os dias e estão vivendo a par da sociedade, como se eles também não tivessem esses sentimentos e isso fizesse deles pessoas mais elevadas. Mas a verdade é que todos nós sentimos níveis de frustração, níveis de dor, níveis de não reconhecimento com o outro, e isso faz parte da nossa experiência como um todo. É a partir disso que a gente consegue também experienciar o completo oposto daquilo. A alegria, a compaixão, a vontade de ajudar o outro. Sem um, não existe o outro. Essa é a experiência da dualidade que a gente está aqui. Quando a espiritualidade ela vira fuga, faz com que a gente não olhe para certas coisas que são sombras dentro da gente, ou seja, lugares que a gente não aceita que existam dentro do nosso ser, como por exemplo certos desejos, ou certos limites, ou reconhecer que uma relação não é saudável para a gente. Tudo isso faz com que a gente tenha que criar uma ação em relação a isso. E muitas vezes essa ação é extremamente amedrontadora ou vai contra todos os princípios que foram instalados dentro da gente na nossa infância. Então o que acontece? A gente encontra uma fuga para a gente não ter que olhar para aquilo. Então uma pessoa pode pensar, eu vou meditar para não sentir esse desconforto que eu estou sentindo.
Ou eu vou elevar a minha vibração para não ter que colocar um limite para aquela pessoa, e aí aquilo não vai ressoar com o meu campo. Ou eu vou ritualizar em vez de ter uma conversa difícil, e assim manifestar para o universo algo que eu tô querendo. Você consegue entender a diferença quando a espiritualidade vira fuga? O que para você é um feminino encarnado? Faz anos que eu trabalho com mulheres e participo de cerimônias e rituais de outras pessoas também. E o que eu mais vejo é um feminino que sabe se expressar na beleza, sabe se expressar no canto, sabe se expressar na imagem, mas não está encarnado dentro da própria pele, dentro do próprio corpo. Não sabe colocar limites, não sabe realizar os seus projetos, não sabe simplesmente viver a partir desse templo que é o corpo. Se a gente não consegue sustentar limites, as nossas relações elas simplesmente invadem tudo dentro da gente. A gente vive nesse constante estado de vitimização, de estar querendo algo que parece que é inacessível pra gente. Um feminino encarnado, ele não é performance, ele é presença. E é nesse estado de presença que a gente flui e que a gente prospera. Então, mais do que entender sobre fazer mais rituais ou não fazer rituais, não é sobre isso. É sobre estar dentro de si, habitando em cada passo que você dá esse estado de presença total. Quando o ritual ele vira máscara, ele faz com que a gente crie mais um campo de dissociação com o nosso ser verdadeiro. E esse é o caminho oposto do que a gente está tentando trilhar, se aproximando da espiritualidade. Quando um ritual ele acontece e nada na sua vida muda, você não está integrando os aprendizados daquele ritual. Você está simplesmente tendo um consumo espiritual, como ir num festival de música, por exemplo. E a pergunta mais importante não é o que você sentiu naquele ritual, mas o como você trouxe aqueles aprendizados para dentro da sua própria vida cotidiana. Quando você participa de retiros e cerimônias, é muito comum você ouvir histórias de outras pessoas contando: eu já participei disso e daquilo, eu já fui para o Acre e fiz cerimônia com os indígenas, eu já fui para tal país e participei, da medicina de outra coisa. E aí você vai ouvindo todas essas histórias e você reflete: mas como isso fez parte da sua vida? Porque a sensação não é essa de eu preciso contar sobre essas histórias da minha espiritualidade, mas é como encarnar aquelas experiências dentro do seu corpo para que você possa refletir isso na sua comunicação, nos seus limites, nos seus desejos. Essa é a integração que a gente precisa. É criar a conexão entre a experiência e o que você vive no seu cotidiano. Porque sem essa integração existe uma pobreza. Você vai ter essa experiência aqui e aí você vai esperar a próxima experiência para sentir aquilo de novo. Mas o que existe aqui no meio é a sua vida real. E é nesse ponto da vida real que a gente quer a transformação. Tudo isso faz com que a gente possa adquirir maturidade espiritual. Quer dizer, pegar aquilo que faz sentido a partir das experiências que são propostas pra gente, mas passar pelo nosso próprio filtro para entender o que realmente ressoa com o nosso corpo e fazer essa transição para algo que seja prático na nossa vida, onde a gente aprenda cada vez mais a respeitar os nossos limites, a descansar na hora que o corpo pede, a não estar num lugar de performance do que o outro espera, mas sim de alinhamento verdadeiro com quem é você e o que você busca e como você quer estar vivendo a sua vida. Para mim, o corpo é um dos maiores caminhos espirituais que a gente tem. Porque se você não estiver habitando o seu corpo e ouvindo aquelas mensagens constantes que ele está dando para você, você não está realmente vivendo no aqui e agora. O corpo ele dá todos os sinais que você precisa sobre a sua experiência aqui na Terra. Por exemplo, você tem um encontro com uma amiga e ela te conta uma história de algo que está acontecendo na vida dela. Como aquilo faz sentir o seu corpo? Te dá uma sensação de empatia? Te dá uma sensação de que algo ali não é verdade e que está desalinhado? Te dá a sensação que aquela pessoa está constantemente falando sobre aquilo, mas não fazendo uma mudança na vida e isso faz sentir uma contração dentro do seu corpo? O seu corpo é a sua bússola maior, é o seu compasso interno. E é esse compasso interno que te dá as ferramentas para a sua experiência. E é por isso que a gente não pode se comparar uma pessoa com a outra, porque cada compasso interno ele é único. A sua bússola vai dizer qual é o seu norte, que é diferente do meu norte. Um dos caminhos para a gente entender isso passa pelo nosso sistema nervoso central. Ele vai sempre mostrar qual é a reação que o nosso corpo está tendo. Então, se a gente está entrando num modo de
endurecimento, de ansiedade, de fuga ou de batalha, ou se o nosso corpo está entrando num estado de relaxamento, criatividade, receptividade. São dois estados muito diferentes e quanto mais a gente entra em conexão com eles, mais fácil a gente vai fazendo as leituras na nossa vida sobre o que realmente está acontecendo e quais situações criam estados diferentes dentro da gente. Na minha vida, por exemplo, ficou muito claro que relações dentro da minha família ativavam esse estado do sistema nervoso em estado de fuga ou de batalha, constantemente. E quando você não sai desse estado, ele é a sua vida acontecendo todos os dias, existem várias reações negativas que vão se decorrendo no seu corpo. Cortisol elevado, o estresse, você não consegue relaxar, não consegue dormir, não consegue sentir uma pessoa integrada, você vai sempre navegando nas emoções que estão ali aflitas, que querem dizer para você, algo precisa mudar e precisa de muita coragem para atender esse chamado. A sensação do corpo, ela vem antes do significado da mente. Ela não precisa que a mente classifique aquela experiência para que o corpo entenda aquilo. Na verdade é o oposto. O corpo te diz primeiro o que está acontecendo e depois a mente vai criar uma história a respeito disso. E nem sempre as histórias são verdadeiras, mas o que o corpo sente é a verdade absoluta. E é por isso que o primeiro passo desse retorno espiritual é o estado de presença. A gente não consegue expandir a nossa experiência na Terra sem a gente estar realmente presente. Então, se você sente que você está buscando algo, o primeiro passo desse algo é estar presente. Estar presente no corpo, estar presente nas suas emoções, estar presente no seu cotidiano, nas suas escolhas, cada vez mais voltando para esse corpo como um compasso e a bússola interna. O corpo, ele não é o nosso obstáculo da espiritualidade. Na verdade, ele é a porta, ele é o portal que abre para tudo isso. Então, primeiro, a gente passa por aqui. Talvez o próximo passo para a sua espiritualidade não seja mais um ritual, uma cerimônia ou um retiro. Talvez o próximo passo seja descer daqui para cá, seja habitar esse seu templo, seja mudar esses paradigmas para que mais energia possa estar dentro dessa percepção do seu estado de presença dentro do seu corpo. Sentir é uma das habilidades mais poderosas que a gente tem. Agora me conta da sua experiência. Você sente que a sua espiritualidade está só na mente ou também está habitando o seu corpo?